né, transportar essa metodologia para dar um suporte metodológico e epistemológico para o direito, né? Isso foi fundamental que ele tivesse feito essa manobra epistemológica, né? Porque até então o direito era algo, né, sem forma, né? Várias ciências poderiam trafegavam nas discussões jurídicas, né? E a partir do momento que o direito se torna uma ciência legítima, né, ela incorpora um ideal de toda a ciência, né, que é a sua autonomia, né? Era isso que o Kelsen está perseguindo, né? Eliminar esses elementos que descaracterizam o direito para dar uma autonomia ao direito, uma autonomia segura ao direito. E isso é fundamental para a gente entender uma série de questões que são tratadas no livro. Então, pessoal, dando prosseguimento então à aula, vamos partir agora para outro slide. Nesse slide fica claro uma relação com o slide anterior, no qual o Kelsen ele destaca a questão da pureza, não é? É muito importante se destacar a questão da pureza em Kelsen, porque é exatamente isso que trata o próprio título da obra. Se vocês forem ver o título da obra, ele relaciona exatamente a questão de se ter uma teoria pura do direito, né? Uma teoria pura do direito seria uma teoria no qual elementos estranhos não poderiam estar presentes. E ele é bem claro nisso, quando ele fala lá, quando a si própria se designa como pura teoria do direito, isso significa que ela se propõe a garantir um conhecimento apenas dirigido ao direito e excluir desse conhecimento tudo quanto não pertença a seu objeto, tudo quanto não se possa rigorosamente determinar como direito. Quer isto dizer que ela pretende libertar a ciência jurídica de todos os elementos que lhe são estranhos. Então a ideia do Kelsen é exatamente purificar o direito, né? É fazer com que a teoria jurídica ela seja pura, no sentido de que essa pureza ela certifique que o direito não esteja em coerência com outras áreas do conhecimento, né? Então, uma teoria pura do direito é uma teoria que se volta ao próprio direito para explicar e para edificar suas considerações jurídicas, as suas considerações factuais, desculpa. Sem a necessidade, portanto, de recorrer a elementos filosóficos, sociológicos, ideológicos e políticos, e principalmente morais. Isso é importante a gente deixar claro, né? O Kelsen está separando a subjetividade e a moralidade da ciência jurídica. Daí é que a gente tem aqui nesse quadrinho essa configuração, não é? Ora, a objetividade do direito que persegue o Kelsen na teoria pura do direito é exatamente fazer esse contraponto, né, entre os juízos de fato e os juízos de valor, né? Toda obra é uma obra que se volta contra os juízos de valor, né? Juízos de valor são juízos valorativos, são juízos que qualificam as coisas. Juízos que qualificam as coisas nos colocam muito próximos, né, às emoções, às subjetividades, né? E para os positivistas, de uma maneira geral, esses elementos são elementos que vão descaracterizar a nossa possibilidade racional de emitir juízos sobre algo, não é? Então, é como se no nosso processo de decisão, imbuídos de valores emocionais e subjetivos, houvesse sempre elementos, né, que poderiam apartar a razão das nossas decisões, né? Ou seja, o modo pelo qual os valores poderiam interferir, não deixando que as decisões sejam puramente racionais. Então, os positivistas eles estão renegando o juízo de valor para dar ênfase aos juízos de fato. Juízos de fatos
são juízos que não qualificam, são juízos descritivos, são juízos que não deixam a nossa capacidade subjetiva interferir na nossa decisão. Os juízos de fatos são juízos que apenas vão dar um parecer sobre algo, sem qualquer consideração valorativa sobre esse algo. Da onde que o Kelsen está tirando isso? Está tirando das ciências da natureza. Os cientistas da natureza, eles levam às últimas consequências os juízos de fatos. Então lá o físico, quando está olhando lá a rotação de um planeta, não interessa se aquele planeta é bonito, se é feio, não interessa se ele é grande, pequeno, se ele tem uma coloração, interessa apenas descrever o fato. A descrição do fato é um elemento importante. Valorar o fato descaracteriza a própria consideração sobre o fato. Então ele está levando isso para dentro do domínio do direito. O direito passa-se necessariamente a uma descrição daquilo que nós estamos entrando em contato com o factual, sem a necessidade de emitir juízo de valor. Isso na prática seria como se um juiz estivesse lá julgando um criminoso em potencial, e ele estivesse apenas levando em consideração toda a descrição do fato ocorrido, sem a necessidade, e aí sem levar em consideração os seus elementos subjetivos na decisão no julgamento daquele fato. Então essa é a pretensão do Kelsen. Ao fazer uma teoria pura do direito, ele quer ao mesmo tempo eliminar a subjetividade no direito, para que o direito possa ser cada vez mais imparcial, para que a forma de decisão jurídica seja cada vez mais influenciada por elementos de imparcialidade. Daí, por conta disso, se aproximar da segurança jurídica. Nesse quadrinho aqui, o Carlos Maximiliano, nesse livro chamado Hermenêutica e Aplicação do Direito, ele fala exatamente sobre isso. Aqui tem um quadrinho mostrando que o Kelsen faz essa separação do direito da moral, e ele diz lá o seguinte: toda interpretação envolve-se de uma representação em volta de valores culturais, signos e